Eu sou professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, portanto trabalho num período de evolução de estudos ao nível da educação artística avançada, e no momento em que os estudantes procuram começar a construir o seu próprio caminho identitário, a olhar para aquilo que fazem e ao mesmo tempo perceber como é que esse processo de autoconhecimento e da sua compreensão da sua própria subjetividade é um processo difícil, é um processo de grande vulnerabilidade, mas percebi que as rotinas de um ateliê e estar sempre fechados numa sala começamos a ficar reféns de uma expectativa até do próprio grupo de trabalho. Ou seja, se eu trabalho em performance e me apetece fazer qualquer coisa, não o faço, porque senão os meus pares não vão reconhecer, porque eles esperam de mim uma performance. E estou a usar apenas um exemplo. E eu comecei a perceber que era necessário trazer aqui qualquer coisa que interrompesse isso e trazer um lugar estranho que pudesse trazer novos inputs e que pudesse confrontar com esse processo de autodescoberta. Então, em 2018, desenvolvi uma espécie de um protocolo com o Museu Internacional de Escultura Contemporânea em Santo Tirso e comecei um trabalho colaborativo de residências que lhe chamamos residências artísticas pedagógicas, em que o museu recebe os estudantes durante 2 meses, num formato de vai e vem, portanto os estudantes não estão a residir, obviamente, no museu, mas de visitas constantes, para trabalharem a partir do contexto do museu. Muitas vezes cada residência ou cada ano nós trazemos uma espécie de um tema. Já chegou a ser o território, chegou a ser o património industrial do Val do Ave, e portanto cada residência traz digamos, um vetor qualquer para uma provocação, não é? E essas residências, que nós chamamos de residências artísticas pedagógicas, procuravam exatamente isso, tentar compreender como é que este exercício de deslocação da sala de aula para dentro de um museu provoca um processo de interrupção de práticas e de rotinas e simultaneamente abre todo um campo de novas relações e uma série de aprendizagens invisíveis, como por exemplo como é que um estudante que tem que comunicar com uma equipa de montagem, que tem que lidar com o staff do museu, que tem que vai compreender uma série de dinâmicas que não são as dinâmicas de uma sala de aula, mas ou impossibilidades, por exemplo, muitas limitações, como ultrapassar essas próprias limitações. Portanto, é uma nova zona de negociação que eles encontram, não é? E aí eu acho que é dos dois lados, não só os estudantes confrontam-se com uma série de novas oportunidades de aprendizagem, como as próprias equipas do museu também se deslocam e se desinstalam das suas próprias rotinas, porque estão a trabalhar com artistas em formação, digamos assim, portanto com as suas próprias dúvidas, com as suas hesitações, e portanto eu creio que formamos nestas residências artístico-pedagógicas uma espécie de comunidade temporária de aprendizagem entre todos. E a verdade é que ao longo destes últimos 7, 8 anos, já não me lembro, acho que começou em 2018, portanto 6 anos, 7 anos, temos conseguido criar uma regularidade destas residências e que é uma coisa super interessante, porque não foi um projeto que apareceu e desapareceu, mas começa a ganhar uma maturidade.
E hoje o desafio é como é que nós desinstalamos o próprio projeto, ou seja, o projeto está a ficar confortável. Nós já temos a tramitação toda, o como fazer, como é que funciona depois no final, porque no final há uma exposição, ou seja, há o processo de residência, em que os estudantes vão e vêm e andam neste trânsito entre a sala de aula e o museu. Há um momento de grande efervescência depois de produção e depois há um momento de apresentação no espaço do museu. E é curioso porque também há estudantes que desenvolvem o processo de produção na faculdade e outros que fazem de uma forma quase em um momento site-specific e, portanto, desenvolvem processos específicos para o lugar e, portanto, ficam lá e deslocam-se autonomamente e ficam lá a residir quase. O que é que eu acho que estas residências também trazem? Duas coisas muito importantes: reconhecimento e responsabilidade. Porque uma coisa é o estudante estar a trabalhar numa sala de aula e apresentar o trabalho aos colegas, outra coisa é estar numa instituição que vai ter uma apresentação pública e o escrutínio público. Isto traz uma dimensão de responsabilidade e de responsabilização ao processo e, simultaneamente, o reconhecimento, quando as coisas correm bem, obviamente.